Voltamos com sempre melhor. Gente, ó, já limpei a boca aqui, não tem nada de chocolate não, viu? Tá tudo certo, mas que delícia, que tarde gostosa. A gente falou aqui sobre muitos temas e hoje a gente vai receber também um escritor maravilhoso que ele já trouxe aqui vários livros pra gente. Eu tô babando no trabalho dele. Daniel Marques, tudo bem? Oh, muito prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, muito obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo. Tô babando aqui, ó. Ai, eu tô aqui, gente, eu amei os títulos. Cuidado. Opa, eu amei os títulos, eu amei tudo. E a gente já, antes de falar, eu já quero falar desse aqui, que eu acho que tem tudo a ver. Olha esse tema, Renato, último degrau. Depressão e suicídio, doença ou frescura? Eita! Uau, hein? Que pedrada, hein, Daniel? Você já vai ter que adquirir esse livro hoje. Terminando o programa, você já vai passar os contatos para os nossos telespectadores já poder estar adquirindo, né? Com certeza. E tem também um outro aqui, que é Sou Adolescente e Minha Vida olha lá, ó. É muito legal. Isso aqui, pro adolescente, o tema é muito enigmático. Você tem um imã ali, né? O adolescente já fala, vou ler esse daqui, né, e tal, muito legal. Se identifica, né? Muito show de bola. Saber o que tem lá dentro. E esse último, né, que foi a biografia do Ed Ribeiro, fala sobre arte, um livro lindo por dentro, serve até como objeto de decoração. Sim, esse livro aqui, dura, edição de luxo, você colorido. Você colocar na muito mesa aqui, olha, fica chique. E tem a história aqui do artista e tem muito papo pra gente falar hoje aqui com o Daniel, né, Renato? Muito mesmo. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para o Daniel. A princípio, eu quero te perguntar, Daniel, como surgiu essa vontade de escrever? Eu acho lindo, estava falando até com a Bárbara sobre isso, aqui no Bastidores contigo. Eu acho lindo. São dois talentos que eu acho lindo. A pessoa que escreve e quem compõe. Quem escreve livros, você é compositora, não é isso, Bárbara? Também. E compõe, eu acho lindo, eu admiro de uma forma tremenda. Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de escrever? Veio de você mesmo? Ou tem alguém da tua família? Pai, mãe, avô? É hereditário isso? Como é que foi? Rapaz, não tenho ninguém na família que escreve. Ninguém? Não. Comecei a escrever muito cedo. Eu acho que com meus 10, 11 anos já começava a rabiscar, escrevia dramaturgia, peça para teatro, pequeno ainda, na igreja. Muitos artistas começam na igreja, eu sei disso. Muito. E o que acontece? Eu começava a escrever, rabiscar ali e fazia os espetáculos na igreja mesmo. Que legal. Aí dali, meus 14, 15 anos, eu falei, não, é isso que eu quero, vamos nos profissionalizar. Aí comecei a escrever muito espetáculo teatral, fiz vários espetáculos, coloquei em cartaz, foram espetáculos de sucesso, drama e comédia. Ao todo tem em média umas 50 obras de espetáculos teatrais, né? Daniel, parabéns. Obrigado. E o que acontece? O teatro, ele é limitado. Nós temos isso para escrever. E eu falava, eu preciso de algo mais. Eu preciso expandir esse mundo teatral, então eu vou escrever livro. Então o limite que eu tenho no teatro, no livro eu não teria. Então eu comecei a publicar livro. Então estou no meu 12º livro em autoria e coautoria. 3 aqui para vocês conhecerem. Uau. Que legal. Inclusive tem um para vocês ali, depois eu entrego para vocês. Ah, que legal. Então. Legal. E aí, além disso, eu falei, agora eu quero apurar um pouco mais essa visão. E como eu faria isso? Um roteiro para cinema. Então comecei a escrever alguns curtas-metragens, alguns que foram selecionados em vários países. Que legal, Daniel, parabéns. Irlanda, Inglaterra. E sempre nos meus curtas-metragens falam geralmente temas assim também, depressão, ou rejeição, ou algo do tipo. Eu gosto desses temas fortes. Isso que eu ia perguntar agora, você já teve isso? E quem está nos assistindo, que já teve depressão ou conviveu com alguém, ou convive com alguém que tem depressão, é algo horrível, é uma dor inexplicável, porque é uma dor na alma. Então isso é muito sério, porque nós estamos falando de quase 1 milhão de pessoas que se matam por ano. Agora vocês imaginem isso antes da pandemia. Imaginem agora na pandemia. Uau. Olha, os que se matam, viu? Ontem a gente teve aqui o psicólogo maravilhoso que falou Sandro. sobre isso, o Sandro, e ele falou que 20 milhões de pessoas hoje diagnosticadas com depressão, fora as outras doenças que não foram citadas. É algo muito sério. Ali eu coloco no título, depressão e suicídio, doença ou frescura. Por quê? Porque muita gente ainda tem esse tabu. O brasileiro não fala de depressão, não fala de suicídio, e é algo muito sério, algo que precisa ser falado, debatido no dia a dia, como se fala de gripe, de qualquer coisa, tem que falar, porque está matando as pessoas, e a gente só sabe disso quando atinge alguém ao nosso lado. Sim. Daniel, quanto tempo você demora para escrever um livro? Cada livro tem o seu tempo. Tem, cada livro tem o seu tempo.
Por exemplo, a biografia do Ed Ribeiro foi uma pesquisa muito apurada. Eu sei mais da vida do Ed Ribeiro do que a própria família dele. E eu quis focar no artista, na arte. Então, ele começou a pintar com 52 anos e ele tem uma técnica que é derramamento de tintas. Então, ele derrama a tinta e cria as imagens. Então, esse foi o foco. Demorou, em média, 8 meses entre pesquisa e publicação até o lançamento. O Último Degrau também teve muitas pesquisas, porque ali eu falo de temas relacionados e baseados, conversas com médicos, na OMS, no Ministério da Saúde, tudo focado nisso daí. E aí esse eu demorei em média 6 meses também, porque eu precisava de muita base para escrever sobre isso. E tem tanto famosos quanto anônimos que tiveram depressão, perderam a luta para o suicídio e outros conseguiram se recuperar. O interessante é que ninguém fala muito, crianças, 6, 7, 8 anos estão se matando. Muita gente, e não se divulga isso, 6, não se 7, fala. 8. Sim. E idosos, o índice de idosos que se matam é gigante. Já Sou Adolescente, Minha Vida é uma Merda, é uma ficção. Ficção é gostoso de escrever, você não depende tanto de pesquisa, mas da sua imaginação, então você cria. Nesse livro eu falo a vida do Arthur. É um garoto, um adolescente em que ele passa por todos os problemas possíveis que um adolescente pode passar. Legal. E vocês, como eu, já passamos pela adolescência, a gente sabe que o adolescente é inimigo do mundo. E aí ele fala e ele tenta, no decorrer da sua vida, ele passa por todos os problemas familiares, pessoais, de relacionamento, e chega a um ponto em que ele quer provar que Deus não existe. E o intuito dele é que Deus nunca respondeu ele na vida toda, ele quer provar que Deus não existe. Porém, no final do livro, Deus prova que ele está errado. Então, não vou contar muito spoiler, mas resumidamente é isso. Super legal. E quem te inspira a escrever? Além, lógico, do seu dia a dia, além das coisas que você passa, que você vê, enfim, o que te inspira mais, assim, a escrever? É uma pergunta muito boa e até o Renato falou, o Espírito Santo. Sim, Deus acima de tudo é a minha inspiração. Muitas vezes, quando eu tenho um bloqueio literário, quem é escritor sabe o que eu estou falando, bloqueio literário, a gente conversa, eu oro, não, tá, é isso aqui. E consigo. O que me inspira? As pessoas me inspiram, vocês me inspiram. Eu andar num ônibus, numa viagem de avião, num restaurante. Você consegue ver uma cena e daquela cena você já tirar... Para você ter ideia, um livro que eu tenho que fala sobre investigação policial, eu estava com um problema que eu precisava de uma cena seguinte e não conseguia, estava ali bloqueado uma semana. Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e eu passei na montanha, tinha um castelo. Eu falei, caramba, era aquilo que eu precisava, aquela imagem para construir o meu cenário para a próxima cena. Então, tudo é fonte de inspiração. Você já escreveu um livro de comédia? Não, ainda tem não? espetáculos de comédia. Tem vontade? O espetáculo você já escreveu. Eu tenho, vários de comédia, são mas muito o livro bons, deve mas ser o livro gostoso, ainda hein? não. Vai ter que estar bem inspirado, né? Porque é difícil fazer comédia. Eu acho mais difícil, né? É horrível e é uma responsabilidade fazer rir. Fazer horrível é ótimo. Fazer chorar é mais tranquilo. Você conta o seu drama ali, você vai consegue. Ali no profundo. Então. Agora fazer rir é difícil, então. É difícil, e aí você é criticado. Se você não fizer uma boa piada, o gancho no momento certo, isso. Aquele corte, aquela fala exata, e com a resposta do outro. É leitura. Sim. Então, imagina passar aquilo para a pessoa. E a responsabilidade do escritor é fazer com que o leitor ele seja transportado para o livro. Sim. Ele viva aquilo ali, porque é uma experiência totalmente diferente de TV, de cinema, de teatro. O livro, você tem a magia, e eu posso chamar de magia, que você consegue transportar a pessoa para as páginas do livro. A pessoa tem que sofrer, sorrir, torcer por um personagem e torcer contra um certo personagem. Isso que é gostoso da história, quando você recebe o feedback das pessoas sobre isso. A gente tem duas vertentes hoje, né? Uma das maiores livrarias de São Paulo fechou, né, por conta da baixa procura. Porém, hoje as pessoas estão procurando mais ler. Então a gente, né, assim, fica com essas duas questões aí. Como é que está sendo para você que trabalha com isso, né, que trabalha vendendo os seus livros, a sua obra, né? Como é que você sentiu aí essa internet chegando? Olha, as pessoas abandonando a leitura? É triste a gente saber que muitas livrarias fecham. Porém, a gente vive no Brasil, que é uma cultura de pouca leitura. Então, a gente já sabe disso, que a gente não tem um número exato, mas já está no número 20º, 30º em termos de leitura. Muitas livrarias físicas fecham, porém, o número de livros comprados nas livrarias online aumentou 20%. Então, muita gente não vai até a livraria, mas compra o livro online. E é isso que salva um pouco a gente, nós escritores. Mas, realmente, outro dia eu sempre vou em livraria e eu evito ir, porque eu sempre trago algum livro. Eu amo ir em livraria também. Eu sempre trago.
E aí, outro dia eu passei até na livraria do shopping, do certo shopping aí, e uma livraria que eu gosto, que é gigante, estava fechada. Falei, que pena, mais uma, ou melhor, menos uma. Eu fiquei triste quando algumas fecharam, porque era um lugar onde eu gostava mais de ir, assim, às vezes à tarde, um sábado, assim, e minha filha adorava ir também, então a gente ficava ali brincando, ela curtia o espaço, lia os livros, e isso é tão bom, porque desde criança você precisa estimular, né, na criança a leitura. A leitura, ela salva muitas vidas. Com certeza, né? eu me criei com Monteiro Lobato, a coleção Vagalume, alguns são da minha idade aqui, sabem do que eu estou falando. Sim. Então, aquilo ali me fazia, todos, nossa, eu viajava naquilo ali e falei, é mágico, eu quero fazer isso, eu quero dar vida a esses personagens, eu quero criar os meus mundos. E nada é mais do que um mundo que existe dentro de um livro, né? E, Daniel, você tem um ritual, quando eu falo ritual, é um segredo de escrever de madrugada? Porque uns falam que eu tenho um amigo que é autor também, autor de novela e de cinema, eles falam que de madrugada está mais inspirado, é aquele silêncio, melhor do que de dia, porque muitos moram em apartamento, então é muito congestionamento, carro, buzina, filho, e dizem que de madrugada é mais consagrado. Você tem esse mistério com você? Olha, ou não? eu converso com muitos escritores, eu faço parte de algumas academias, Academia Internacional de Literatura Brasileira, Academia Intercontinental de Letras e Artes e a Academia de Pernambuco de Letras também. E eu converso com muitos escritores. E aí o que acontece? Muitos falam sobre isso, dessa inspiração de madrugada. Eu tenho, graças a Deus, a inspiração vem... Por exemplo, eu chego agora, se eu pegar o computador e sentar ali, eu vou continuar o livro que eu parei há um mês atrás no mesmo raciocínio. Independente do pessoal estar trabalhando aqui. Independente de estar aqui. Eu gosto muito, por exemplo, de escrever em cafeteria. Sentar na cafeteria e escrever. Me inspira bastante ali. Então não tenho problema, ainda bem, graças a Deus, com isso aí. Porém, de madrugada, às vezes eu acordo com uma ideia maravilhosa. Caramba, eu estou cansado. Só que antes eu escrevia, agora eu pego o celular, eu gravo um áudio da ideia que eu tive, aí no dia seguinte eu transcrevo aquela ideia para um futuro livro ou alguma outra coisa que eu venha fazer. Mas surge as ideias às vezes assim, mas referente à inspiração de madrugada, não. Qualquer horário eu chego e escrevo. Que legal, né, cara? Qual foi o livro mais legal que você leu, assim, o melhor livro que você leu? Que eu li, olha, eu vou falar um recente. Tudo bem. Não, os meus são maravilhosos, leiam meus livros. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu já tinha lido há muito tempo atrás, acho que há uns 20 anos. Colégio, né? A gente tem que ler, né? Aí eu falei, eu preciso reler esse livro. Então eu peguei, estava arrumando a estante lá e achei. Eu falei, olha que bacana. Aí reli. E a história que Machado de Assis conta, a forma como ele passa, ele conta a história ele como um personagem morto, contando a história. Então é algo muito interessante que ele consegue nos mostrar e consegue nos levar para aquele mundo em que ele está imaginando. Então isso é muito bom. A primeira vez que você leu de um jeito, né? A segunda vez você já foi, quanto? 20 anos depois? Então agora trouxe outras fichas. Traz, porque a gente vai amadurecendo. Então, mesmo na literatura ou na profissão que você tem, você como jornalista, hoje, no começo, você vê que é totalmente diferente. Então, você vai tendo uma leitura mais apurada. É igual quem trabalha com cinema ou TV e quem é diretor ou roteirista sabe do que eu estou falando. Você nunca mais assiste um filme da mesma forma, porque a luz do filme te incomoda, aquela atuação não ficou muito legal. Então, você olha, caramba, aqui essa trilha sonora... Então, você começa a ser chato e crítico. A mesma coisa do escritor, a mesma coisa da literatura. A responsabilidade de ler um livro agora não é mais a mesma, né, Daniel? Você já pensou em escrever um livro de uma história inusitada, impactante, histórias reais de algum parente, algum amigo seu, de algo assim de impacto e transformar num livro? Então, já pensei sim, só que nós como escritores temos que pensar não só na parte na estética, na beleza do livro, mas também na parte comercial. Sim. Então, até que ponto a história da pessoa é relevante para que eu venha escrever, que eu venha transformá-lo, eternizá-lo? Todo mundo é importante, com certeza merecia um livro. Sim. Mas até que ponto aquilo é importante para mim como escritor hoje? Muita gente, vocês não têm noção, me pedem para escrever um livro sobre a vida deles. Eu tenho uma vida super interessante. Era a próxima pergunta que eu ia te falar. Então, são muitas pessoas. Gente, e não me peçam para escrever um livro sobre... E eles sempre me dão um tema. Já dão um tema? Me façam um livro sobre do lixo ao luxo. Eu já ouvi esse título umas 100 vezes. Nossa. Porque todo mundo passou por dificuldade. No caso de superação, você quer dizer? De superação. E me dão esse título. Né? Incrível, como mais uma... Acho que umas 10 pessoas já me pediram esse título.
Eu falei, não, quem sabe um dia a gente faz sobre vocês. Pode Você ser, pode quem escrever sabe. um livro Isso que eu ia pensar. do lixo ao luxo, só que aí você Eu já tenho raiva desse título. fazendo uma menção satirizando Sim, o tema. Aí, ó, pode ser. fica uma ideia pro seu Ótimo, próximo tá livro. vendo? As ideias surgem na roda de conversa. É isso mesmo, muito bom, né? E também tem, como ele já está escrevendo aqui para os adolescentes, história que vem falando para os adolescentes, também tem, você pode escrever também para as crianças, né? Já Sim, pensou nisso? Eu tenho a escrever? ideia de escrever um livro para Pras criança, crianças? porém, quando eu escrever este livro para criança, provavelmente vocês não vão saber porque eu vou usar um pseudônimo. Porque eu não quero associar os meus livros que são fortes para o público infantil. Entendi. Então, quando surgir um livro aí, vocês não vão saber que ele é da minha autoria. Porque eu não quero estar associando, eu falo de depressão, eu falo de suicídio, às vezes falo de droga nos livros. Então são Entendi. livros para adultos, adolescentes e adultos. Então eu tenho essa ideia de escrever um livro para o público infantil, mesmo com desenhos e tudo mais, interatividade, no futuro, não próximo, mas eu tenho essa ideia sim, mas eu não vou associar o meu nome a ele, um pseudônimo. Sim. Muito Esse bom. último degrau aqui que fala sobre depressão, você já teve resultados, no caso de a pessoa comprar o livro e tá passando por aquela situação, né, Bárbara? Algum testemunho, de né? testemunho. Que alguém E ele falou chegou assim, e falou, Daniel, nossa, você veio livro como um salvou minha anjo vida. de Deus na minha vida. Foi eu ler o teu livro e eu já ia me suicidar uns minutos atrás. Você não tem noção quantas mensagens eu recebo por Uau. causa desse livro. Sério? Quantas pessoas, às vezes, estou palestrando, conversando com alguém. Eu estava, inclusive, na Feira Internacional de Lisboa, dando uma palestra. E aí, uma pessoa falou que estava com muitos problemas e se identificou nesse livro. E uma pessoa conversou comigo e disse, Daniel, você comentou ali sobre a criança, tomar cuidado com as crianças, o que ela faz, você observar a criança muito quieta, ficar muito no quarto, andar de manga comprida, ficar um pouco revoltado. Tem isso também? E aí, porque se ela esconde os corta aí, cortes. que esconde, né? Verdade. Aí manga ela comprida. falou, minha sobrinha estava andando de manga comprida. E eu cheguei lá e olhei e ela foi estava com os exatamente- braços você já tinha todo escrito o cortado. livro? Sim. E ela leu o livro. Bárbara. E aí ela falou, e eu levei para a psicóloga, depois que eu li o teu livro, eu levei para a psicóloga e ela falou, não, ela quer aparecer. Agora você para pensar, uma pessoa que, mesmo vocês que estão nos assistindo aqui, se uma pessoa atenta contra a vida para aparecer, ou toma algum medicamento, ou toma alguma coisa, ela não está bem psicologicamente. Sim. Ninguém atenta contra a vida para aparecer. Imagina uma criança. Exato. Aí ela, o que é que eu faço? Falei, procure outro psicólogo. Porque o psicólogo, o psiquiatra, o médico, a medicação é muito importante. Pode salvar a tua vida. Com certeza. Então, o acompanhamento Nossa, é é muito importante isso, né? E é legal abordar esses temas, é forte. Eu sei que deve ser até pesado para escrever um pouco sobre isso, A gente né? pesquisa bastante. Né, Daniel? e a Mas gente vê é algumas coisas. necessário. Então, assim, desde já eu já quero te agradecer por escrever sobre esses temas, né? E também quando você escreveu o seu livro de comédia, eu quero saber, eu quero comprar. Falar em primeira Vai mão ser aqui muito pra legal. gente. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que não conseguem ter o hábito da leitura, para ela começar aí ter esse start na vida delas. Claro. Gente, a leitura é muito importante. Quem lê, isso aí é clichê, mas eu vou repetir. Quem lê, fala bem, escreve bem, tem uma cultura elevada, você está compartilhando para que o Brasil seja um pouquinho melhor. Você vai conseguir se comunicar melhor. Passe isso para os filhos de vocês, para os vizinhos, para quem vocês quiserem ao lado. Leia uma bula de remédio. Leia uma revista, qualquer coisa, mas leiam, treinem a mente. É muito importante. Deixe seus contatos pra gente também, Dani, Claro. por favor. Gente, o meu Instagram é Daniel Marques Oficial. O Marques é M-A-R-X. E aí pediram para deixar um telefone, porém, da minha assessoria eu não decorei, mas tem minha colinha aqui. Mas está que passando também aí Isso, no 9 7027 8902. Então é só entrar em contato e com certeza a gente vai te atender. Muito, muito bom. Obrigado, Obrigada mais uma vez pela obrigado participação mesmo. aqui, Obrigado, Daniel. Daniel.